Poesia é um risco, no papel, de vida. O risco de bancar o ridículo se não manejar o verbo como um esgrima-estágio, usando a caneta como um bisturi, nas mãos do mais hábil médico, cortando a carne das palavras. Poesia é algo indissolúvel depois de impressa. É algo assim como a pressa da vida, que tende a acontecer, ou igual à calma da noite, teimando em não amanhecer. Poesia é muito mais que um risco. No papel, são todos os sentidos atropelados na longa e tortuosa avenida do coração. Por que eu sou atraído pelo soneto? Porque eu acho que o soneto é como se fosse um diamante. Você conseguir colocar a sua ideia em 14 versos, eu acho que isso aí me atraiu muito, né? E em 1978 eu conheci um cara chamado Raul Cristiano Sanches. E ele também gostava de poesia, escrevia, né? Eu entrei na faculdade e daí na faculdade as ideias eram outras, nada acadêmicas mais, e aí nós decidimos formar o Grupo Picaré. O Gonzaga, onde é a Galeria Gonzaga, em Ipiranga, ali era o ponte. Era onde se encontravam os malucos. Foi ali que eu conheci o Vivo Vieira. Quando eu viajava e voltava, sempre muito isolado. As primeiras amizades aqui foi justamente por causa dos livros, foi com o Valdir Alvarenga. E nós começamos pelo nome, né? Então como é que chama aquela... vamos chamar de arrastão, né? Não, Picaré, em Santos é Picaré. E aí, Picaré por quê? Porque a gente vai passar a rede e vai trazer todos os poetas da faculdade para o grupo, não é? Temos que fazer um grupo, mas vamos fazer um grupo totalmente diferente de academicismo. Vamos fazer um grupo assim, bem livre, bem solto. Uma coisa assim, uma proposta assim bem popular, bem independente, né? Aí eu fiz letras, né? Eu entrei. Foi aí que eu conheci a turma toda, que hoje em dia são pessoas que estão aí, né? Na área cultural de Santos, né? É um grupo assim, vamos dizer, anárquico-tropicalista. Ninguém acredita na gente. Ninguém acredita na gente, cara. Foram todas proibidas as nossas músicas. Disseram que eu era um letrista tendencioso. Tanto é que na antologia do Picaré tá lá, Vieira Vivo, letrista tendencioso, andarilho, não sei o que lá. Então tá essa coisa da assessora. Afilhado do sereno, na babo das avenidas, selvagem remanescente, sensualmente faminto, namorado das estrelas, habitante da demência, liberal contraventor, viajante mochileiro, escriba dos suburbanos, inquilino de cortiços, vagabundo democrata, indigesto proletário, erudito autodidata, poeta não alinhado, profeta do bem virá. Marginal porque nós estávamos fora dos ditames editoriais, né? As editoras, nós passávamos longe eu diria assim, do mercado editorial formal, tradicional, não é? A edição dos nossos livros ela teria que ser de forma independente, ou seja, reunir os recursos, ir a uma gráfica e imprimir os poemas, né? E o ponto inicial para começar a reunir os textos foi a revista Picaré, que inicialmente nós fizemos no mimeógrafo e depois nós começamos a trabalhar Picaré com ilustrações, desenhos. Não havia nenhum alinhamento político, né? Nós éramos contra toda organização existente, né?
Era o único aparelho, era o mais sofisticado tecnologicamente, o único aparelho para fazer cópias de papel. Imagina fazer um livro todo assim, era folha por folha, era a forma mais simples que existia. Agora, o mimeógrafo era um aparelho muito caro na época, mas era mais barato do que editar um livro, né? Mas o pessoal que fez chegou a pedir empréstimos em banco, ficou endividado, era muito difícil fazer um livro. E a literatura, a poesia marginal, foi que começou a surgir das sombras, tipo Chacal, Paulo Leminski no Brasil inteiro, e repercutiu em Santos, lógico, né? E a gente teve o Grupo Picaré, que o Grupo Picaré, se a Mirante existe, foi graças ao Grupo Picaré. Esse trabalho de fazer literatura na rua é um trabalho gratificante, porque passam 20 pessoas, mas quando você vê o brilho, quando você vê que uma frase, um poema, um verso, sabe, fisgou aquela pessoa, você sente uma mudança no semblante. Eu abria a sala de aula dos 2 últimos anos de letras para que ele pudesse apresentar a novidade que vinha no mesmo lastro dos que faziam teatro. E ele vinha dizer que como era o verso, já que não somos repentistas, como eram os versos nascidos na rua, ou no silêncio, ou na desilusão. Houve uma combinação de que nós íamos pichar a cidade inteira com poemas, uma noite, um spray. Então juntamos tudo, né? O que aconteceu? Mas eu, o Alex Sakai e o José Cândido, né, o chamado Dentinho, a gente pichou num monte de muro aí pela cidade, posto dos bombeiros, né? Era assim, não, vamos fazer. Aí fomos lá numa loja de tinta, pegamos lá os pincel e pau. Picharam todos os postos de salvamento. E a gente colocava lá picaré, não sei o que e tal, pela poesia, pura poesia, né? Queremos falar, né? Essas coisas assim, né? Era uma zona. Teve um pessoal que não gostou, que ficou horrorizado e tal, né? Mas era coisa de moleque, né? Era uma brincadeira, tudo bem humorado, o pessoal todo entusiasmado em fazer poesia, mas aquele tipo de poesia marginal, não elitista, não intelectualizada, mas que pudesse abranger tudo aquilo e mostrasse a voz do pessoal mais novo que estava em atividade na literatura. Eu até disse uma vez, um tom de brincadeira, mas acho que toda brincadeira tem um tom sério, que a semana que teve a Feira de Literatura Independente em Santos foi tipo a nossa, mal comparada, a nossa semana de arte moderna. Ela mexeu com a estrutura, sabe, da cidade. Saiu em todos os jornais aí até de outros estados, de outras cidades, fizeram uma divulgação, sabe? Nós apresentamos um recital chamado Romanceiro Portuário, com músicas e poemas. Foram lançados quase 100 livros naquela semana de poesia. Nunca antes tinha agregado tantos livros diferentes em lançamentos no mesmo local com uma quantidade tão grande de autores. Chegando lá no Teatro Municipal, eu fui recebido por Raul Cristiano, Sidney Sanctus, Alex Sakai. Os 3 me receberam assim, eles, você veio participar? Eu falei, vim, né, eu trouxe meus poemas. Coloca teus poemas lá. O encerramento da Feira Nacional de Escritores Independentes, nós fizemos uma passeata. Então nós saímos lá do Teatro Municipal, vivemos pela na costa, com batuque, entendeu? Eu me fantasiei de diabo. Vamos ao Orgasmo, saímos daqui e fomos até Gonzaga, na passeata, eu fui com violão e nós íamos pra Concha. Enfim, foi o maior evento do caramba mesmo, aquela passeata. Foi a primeira e única. A antologia foi algo muito bem feito, muito profissional mesmo, sim, sabe? Foi muito legal, né? E é onde eu vi meus primeiros poemas expostos, né, e tal. E eu que acalentava um sonho, falei, poxa, eu também posso ter um livro, né? Porque na época eu fazia jogo de bicho, lá na Boca do Lixo. E sábado era um dia que eu trabalhava até as 7 da noite, então não pude ir. A maioria dos poetas do grupo naturalmente se afastaram por uma questão de que cada um buscou a sua vida, né? Cada um teve uma
uma mudança radical na vida e foi buscar a sobrevivência da melhor forma, tal, né? Foi de 79 até 83. Mas nesses 4 anos eu posso afirmar para você que foi uma coisa muito forte, foi uma coisa muito grande, muito importante para a cultura de Santos e da Baixada Santista. Eu e o Antônio Canuto, que a gente criou o Almirante, quando a gente foi para o Grupo Picaré, a gente sentiu esse baque, tá? Porque era uma repressão e tal. Eu não era alienado, mas eu vim de uma época de sexo, rock e drogas. Eu sabia da repressão e tal, mas eu tinha o meu mundo à parte. Estava mais querendo mostrar meu lado lírico através dos meus poemas e dos poetas, né? Só que no Picaré, a revista Picaré, ela era muito politizada. Quer dizer, eu, Antônio Canuto, a gente sentia um peixinho fora do aquário, né? A Mirante teve várias fases, são 99 números, e quantas pessoas passaram pela Mirante, que colaboraram e tal, ainda colaboram. Ângelo Carambês, Seri, Oswaldo da Costa, a Cláudia Brino. A Cláudia fez durante um bom tempo, até número 60, né? Quer dizer, a Mirante sempre foi isso. E sempre será, sempre vai aparecer alguém que vai dar um toque. E a revista vai se formar. Mirante 68, eu comecei a fazer a capa e algumas páginas. Aí a partir da 69 eu também fiz a capa e algumas páginas. Aí a partir da 70 eu comecei a fazer tudo, assim, da parte de diagramação, né? A Irene, ela é sobrinha neta do Aristeu Bulhões, que era o presidente da Academia Santista de Letras, que detestava o Grupo Picaré, que eu fazia parte. A Mirante praticamente nunca teve patrocínio. Até que eu resolvi, numa edição tinha uma agência em Santos, eu resolvi fazer uma edição mais caprichada. E também nisso foi a Mirante Outono. Eu pedi para criar uma marca e eu falei para ele, olha, é um lugar assim, Mirante, eu me criei e tal. E aí surgiu aquela figura olhando pro horizonte, né? O governo da Thelma, o que você sabe fazer? Qual é a tua... Eu falei, farol de poesia. O quê? Farol de poesia? Eu falei, você organiza isso? Eu falei, organizo, se vocês me derem a estrutura. E eu fiz um farol de poesia, né? Que durou bastante anos, né? E percorreu a cidade inteira. Surgiram muitos poetas, né? Através do varal. Bom, foi a poesia que me levou lá no varal, a poesia o Valdir no varal, e teve um interesse mútuo das duas partes, começou um rala e rola, o relacionamento foi ficando mais, a gente acabou se casando, depois de um período veio a Mirante, então voltou como a Mirante Fênix, né, a que nasce das cinzas. Posteriormente, o Valdir depois se separou da Cláudia Brino, e por volta do ano, acho que foi 2000 mais ou menos, eu voltei a ter contato com o Valdir Alvarenga, né? E me dispus aí a ajudar. Fiquei mais ou menos aí uns 14 anos como editor da Mirante também, né? É uma revista importante, é a revista mais antiga de literatura independente do Brasil, né? Tá desde dessa época, né? E ela continua até hoje aí, né? Muito importante também dentro do cenário cultural aqui de Santos, né? Então a minha trajetória toda literária começou mais ou menos por causa disso, né? De um varal, que era tudo totalmente marginal. Aí fui para uma editora convencional, que fez um livro que não me agradou nem um pouco. E é o que eu costumo dizer. As pessoas dizem que o primeiro livro é um filho. Se eu for considerar isso, esse meu primeiro livro foi um aborto. Porque ele foi muito ruim mesmo. Porque há dois caminhos para você seguir. Ou você se decepciona e para, ou você usa isso para ir mais além. Eu usei para ir mais além. De uma forma ou outra eu vou aprender. E aí surgiu Costelas Felinas. A ideia era só aprender a costurar e fazer os livrinhos. Não pensei que ia virar nisso que virou hoje, né? Porque, na verdade, a ideia nem era virar isso, porque também era caro. Então, em 2008, entrou o preço mais barato,
os materiais que bem mais barato mesmo, né? Tanto que 50 livros hoje a gente consegue fazer por menos de R$1.000, comparado ao meu que foi quase mais de 2.000, né, em 98. O mais gostoso que eu acho, assim, que eu encontrei um companheiro que pensa a mesma coisa, que é não ter a visão mercantilista, que também nem dá, né? Mas é o carinho, sabe, pelo trabalho. Acho que o ponto principal é o trabalho do autor para com o autor. Então é um poeta conversando com outro poeta para fazer o livro dele. É amigo de amigo, é autor com autor, né? Porque a gente fala a mesma língua. E sempre ter em mente o artesanal com o reciclado. Né? O máximo possível que a gente puder fazer com coisas que dê para reutilizar, a gente vai fazer. Tudo que a gente não usa, que a gente acaba estragando, que fica uma má impressão, é refiladinho para encher os pacotes dos livros, ou então a gente faz blocos, pequenos blocos que viram brinde para as pessoas que fazem livros conosco. Quer dizer, a gente faz mesmo por tesão, por gosto, por ver as pessoas receberem um livro em casa, por ver estar recebendo uma revista. Então essa paixão que a gente tem poxa, faz parte da vida mesmo. Não podemos ficar de braço cruzado esperando, uma editora vai aparecer, alguém vai aparecer para gravar meu CD. Que nada, pô, dá para você ir correr atrás, fazer. Ser escritor, ser poeta ou ser qualquer coisa, você tem que passar, você tem que aprender, você tem que vivenciar. Hoje em dia tem poeta que mal deu um Castro Alves, eu sou poeta. Tem muito ego, querendo aparecer e essas coisas, mas isso aí não é poesia. Pelo contrário, está longe da poesia. Talvez seja meu ego falando isso. Não nego meu ego, descarrego. Olha, eu acredito que hoje tudo está muito pasteurizado. Tudo fica em pequenas palavras e sempre as mesmas palavras. E isso reflete também no trabalho literário dessas pessoas, né? Então parece que há muita liberdade, mas essa liberdade é restrita. Porque todos falam sempre a mesma e as únicas coisas. Sabe, Santos é uma cidade cultural. Santos é uma cidade, sabe? O pessoal que nasce aqui, ele tem, sabe, uma veia artística, sabe? Eu sinto isso. Omar. Que coisa mais poética do Porto. Partidas, idas, chegadas, vindas, né? Omar, amigo cujas gotas espargem sentimentos cor de giz. É a evolução das coisas, né? É uma ideia que surgiu lá atrás, né, no Picaré, com o Picaré, né? É um trabalho que depois continuou com a Mirante e é um trabalho que vem continuando também com a Costelas Felinas, né? É um segmento, né? E que no futuro devem gerar mais alguma coisa aí. Sinto-me extasiado, assim feliz, vendo os navios rasgarem tuas rotas. Poesia é o delírio da palavra. Eu acho que a força do poema está aí. É quando esse poema, um verso te arranca de você mesmo, sabe? Te deixa ao inverso. Puta que te pariu. É foda um poema desse. Eu não escrevi. Tua infinita vida em overdoses de descobertas e aventuras é um festim coroado de sons, vozes, de um universo cheio de beldades. E toca o meu ser quando o Picaré traz espumas salgadas de saudades. Tu devia fazer agrimensura.